Amém, igreja? Eu sou o André. Você pode sentar. Olha, é bom demais. Falei hoje pela manhã. Gente, não é bom, tá? O Felipe e a Manu aqui com a gente. Glória a Deus pela vida de vocês, gente. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Também o nosso Miguel, que está aqui com a gente, filho do Duda. Especial a gente poder estar aqui. Os outros já são da casa aqui, né? Então é sempre bom estar junto. Mas vocês viram, não sei se vocês repararam, mas os nossos pastores, a nossa equipe, ela tá com uma paleta combinando, né. Então tá todo mundo de preto e calça jeans, porque a gente vai ter um retiro, né, da equipe, vai ter um tempo especial para a gente passar juntos, e é o encontro nosso do microgrupo. Então você que é líder de célula, né, você depois vai ter isso em algum momento com o seu supervisor, inclusive o Fabinho que está aqui, né, junto com a Vivi, vivenciaram isso esse final de semana, né, tá aí ó, moído, né. Olha, disseram que eles fizeram 8 pizzas para 8 pessoas, gente, olha só. Rapaz do céu, hein, cara, podia ter ido, hein, Fernando, a gente podia ter ido lá. Gente, pizza artesanal, assim, não é qualquer pizza, o Fabinho não entra em jogo para perder, né, cara. E diz que foi muito especial. Então, a gente tá assim, todo mundo com a paleta igual, né, e hoje de manhã eu ainda vim com a calça diferente. Só eu, era o único certo, né. E aí a gente tá tirando uma foto que é pra gente poder celebrar esse tempo, porque a gente precisa criar memórias, né. É muito especial a gente poder ter essas memórias, e vocês não reparem, vocês vão ver a Lid lá por volta das 19 horas levantando junto com as crianças, é que eles também vão se apresentar hoje no Arte e Graça. Ser muito especial, né. E eu depois da mensagem, gente, eu vou sumir rápido, porque eu quero chegar lá para ver se eu pego um pedacinho da apresentação deles. Mas a gente está muito feliz por estarmos juntos aqui. E olha para o lado aí e fala assim: "Ó, que bom que você veio, que bom que você veio. Que bom que a Argentina não te segurou em casa e você veio para cá, né, viu?" E hoje eu queria falar sobre vocês sobre uma oração que nós devemos fazer. E o tema de hoje é: "Abre os meus olhos espirituais para enxergar". Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, de 8 a 23. Eu tenho o privilégio de estar lendo esse tempo, a história dos reis, e Deus tem falado tantas coisas comigo. 2 Reis, capítulo 6, de 8 a 23. E muito do que a gente vai conversar já foi cantado e ministrado aqui no nosso meio, mas eu quero ter o privilégio de ler esse texto com você. 2 Reis, capítulo 6. Amém? Todo mundo achou? Vamos juntos então. Ora, o rei de Arã estava em guerra contra Israel. E depois de consultar os seus oficiais, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. No entanto, o homem de Deus mandou uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus repetidas vezes. Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. A gente já podia parar aqui e pensar algo. O que estava acontecendo nesse texto é que o rei inimigo de Israel, ele estava montando um plano e ele queria montar uma arapuca lá para prender o rei de Israel e acabar com ele. Ele estava fazendo, tem uma palavra para isso, como é que é o nome dessa palavra? Uma armadilha, mas tem outra palavra ainda. Emboscada, gente. Quem é que foi que disse emboscada? Aí, ó, isso aí. Tá na visão, é isso aí, é emboscada. E aí ele estava armando essa emboscada para acabar com o rei de Israel. Porém, o profeta Eliseu alertava o rei de Israel dizendo: "Olha, não passe por tal lugar, porque tem uma emboscada lá". E aí o que que acontece? O que que a gente precisa aprender? Talvez em algum momento você já recebeu um aviso. Sabe quando alguém diz assim: "Olha, não faz mais isso. Não vai nesse lugar. Não não te relaciona desse jeito. Não toma essa atitude". O que que você faz quando você toma um aviso? O rei de Israel, ele
via, investigava e depois ele tomava as devidas precauções. Ele investigava e ele realmente tomava aquele alerta como uma palavra de Deus para ele. Às vezes, Deus está nos alertando através de alguém, mas às vezes a gente fecha os nossos ouvidos e os nossos olhos para ver o que está sendo alertado para nós. Mas continuando o texto, diz assim: assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei de Arã, que, convocando os seus oficiais, perguntou-lhes: vocês não me contarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Na cabeça do rei de Arã tinha o quê? Um espião, um traidor no meio deles. Porque tudo que eles falavam, tudo que ele organizava e planejava, o que acontecia? Chegava lá no rei de Israel. Então um dos oficiais disse: nenhum de nós, ó rei, meu senhor, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que conta ao rei de Israel até as palavras que tu fala no teu quarto. O rei então ordenou: vão buscar e descubra onde está esse Eliseu, para que eu mande capturá-lo. E quando o informaram de que o profeta estava em Dotã, o rei enviou para lá uma grande tropa. Vamos ler juntos? Uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram à noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra a- a- cercando a cidade, que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que nós faremos? Então o profeta respondeu o quê? Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram em direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere este povo de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E Eliseu então disse: esse não é o caminho, nem a cidade, nem esta é a cidade. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E ele os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Então Eliseu respondeu: não. O rei costuma matar os prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordene que lhes sirvam comida e bebida, e deixem que comam e bebam e voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e de beber, mandou-lhes de volta ao seu senhor. Assim, as tropas de Arã pararam de invadir o território de Israel. Feche teus olhos, eu quero orar contigo sobre essa palavra. Pai, em nome de Jesus, a gente já cantou essas verdades que foram lidas aqui. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Do Senhor é que vem a vitória. O Senhor é o Deus das montanhas e dos vales. O Senhor é o Deus das batalhas. Ao Senhor pertencem as batalhas, e aquelas que são entregues ao Senhor, o Senhor vence. Pai, nós entregamos os nossos medos, as nossas preocupações ao Senhor nessa hora. E Deus, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco de uma maneira tão especial, que os nossos olhos espirituais se abram para perceber o plano do Senhor e as emboscadas do inimigo sobre nós. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um dos discípulos do Senhor que está aqui hoje. Que cada um de nós saiamos daqui cheios das verdades e da palavra do Senhor no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Eliseu, ele foi sucessor de um grande profeta. Vocês lembram quem era esse profeta? Ah, Elias. Elias, gente, foi aquele homem que orou e fogo caiu do céu. Elias subiu no monte e combateu mais de 850 profetas do inimigo. E depois de Eliseu, então, depois de Elias vem Eliseu.
E Eliseu, ele foi também um homem extraordinário. O texto bíblico que nós lemos diz que Deus revelava as palavras do rei inimigo para Eliseu. As palavras que ele dizia em secreto, Deus revelava a Eliseu. E quando a gente olha para esse texto, é importante a gente lembrar que o texto ele não fala quem era o rei da Síria. Não está registrado nesse texto. Mas pela cronologia bíblica, a gente pode entender que se tratava de Ben-Hadad II. E ele vai ser mencionado mais adiante, lá em 2 Reis, capítulo 8. E o rei de Israel era Jorão. Repete comigo assim, Jorão. Agora, o rei de Judá, lembra que está Reino do Norte e o Reino do Sul. E o Reino do Sul era um cara chamado Jeorão. Jeorão, gente, você não vai lembrar disso talvez em algum momento, mas era só para complicar, porque um é Jorão e o outro Jeorão. Mas esse era o contexto dos reis daquela época. Judá não estava em conflito com a Síria, mas o reino de Israel estava em conflito constante com a Síria. Mas o que a gente pode aprender nesse texto? Primeiro, a gente pode lembrar e aprender que Deus ele está em todos os lugares e que não existe lugar onde se esconder dos olhos do Senhor. O texto diz o seguinte: quando o rei de Arã, né, Ben-Hadad, rei da Síria, ele questiona os seus oficiais e diz: quem é de vocês que está me traindo? Quem é que está contando os meus planos? Aquele oficial ele diz: nenhum de nós, ó rei. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que conta ao rei as palavras que tu falas no teu quarto. Sabe, às vezes a gente vive como se a gente pudesse se esconder de Deus. E como se a gente pudesse esconder algo do nosso coração do Senhor. Abraham Kuyper, teólogo reformado holandês, ele diz o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não chame ou não clame, é meu. Queridos, não tem lugar, não tem vale, não tem montanha, não tem profundidade que Deus não possa alcançar e que Jesus não diga que é seu. A verdade é que muitos de nós acabamos vivendo como se a gente tivesse áreas que nós entregamos para Deus na nossa vida. E como se a gente pudesse controlar algumas áreas e outras áreas a gente, não, isso aqui é a parte espiritual, isso aqui é eu que cuido. Essa região sou eu que organizo, essa outra parte eu entrego para Deus. Mas, gente, tudo é de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é Deus em todo lugar. Talvez existam lugares onde a gente pensa, não, não, lá Deus não vai entrar. Gente, tudo é de Deus. Pode ser que Deus não esteja sendo chamado para se manifestar em alguns lugares, mas aquele lugar é de Deus. Porque não existe um espaço sequer que não seja dele. Em 1 Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz assim, Paulo, ensinando aos Colossenses, ele fala, pois nele quem? Cristo. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as que são visíveis e as que são invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Gente, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e nele, em Cristo, tudo subsiste. Então não existe uma área da minha vida e da tua, não existe um espaço que a gente vê que não seja de Deus. A questão é que muitas vezes nós estamos acostumados com as coisas visíveis, com aquilo que você toca, com aquilo que você vê, com o cheiro que você sente. Mas a verdade é que existem, além desse nosso plano natural, existe algo espiritual que é muitas vezes invisível aos nossos olhos. E Paulo, falando aos Romanos, ele diz: pois dele, de Cristo, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Queridos, o rei de Arã, Ben-Hadad, ele não sabia o que nós sabemos hoje.
que todas as coisas pertencem a Deus e que Deus é Deus em todos os lugares. O Ben-Hadad, ele não sabia que mesmo aquilo que ele falava no quarto secreto dele, Deus era capaz de tornar público e de fazer com que fosse conhecido. É por isso que a gente pode hoje pensar na nossa vida. Sabe, não tem quarto secreto que Deus não veja. Não tem gaveta trancada que Deus não saiba o que está lá. Deus sabe, conhece toda a nossa vida e todos os lugares. Por isso que Jesus ensinou que eu e você, nós podemos, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao nosso Pai que nos vê em secreto. Olha só o que o texto diz. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê você em secreto o recompensará. Queridos, Ben-Hadad não sabia disso. Então ele tentava organizar os seus planos, montar os seus planos ardilosos, mas ele esquecia que existe um Deus que ouve tudo, vê tudo e sabe de tudo, que está em todos os lugares. O que isso tem a ver comigo e contigo? Se Deus está em todos os lugares, se Deus sabe de tudo, se Deus vê tudo, Deus também tem poder para revelar tudo. Tudo. Não tem nada encoberto diante dos olhos de Deus. O que você talvez precise que Deus te revele? O que Deus talvez precisa abrir os teus olhos espirituais para você perceber? O que você pensa que talvez você está, de alguma maneira, escondendo de Deus? Deus está em todos os lugares. Segunda verdade que a gente pode aprender nesse texto é que se Deus está em todos os lugares, a gente também pode entender que Deus ele tem poder para abrir e fechar os olhos dos homens. E aqui quando eu falo homem, eu estou falando gênero humano, homem e mulher. Deus tem poder para isso. O texto bíblico diz que o servo do Senhor ficou desesperado. Ele olhou aquele monte de guarda, de soldado, de tropa, e aí em algum momento ele olha para aquilo tudo e ele pensa o seguinte: ah, meu pai, e agora? Nós estamos fritos. Mas aí, Eliseu, que era alguém que estava enxergando espiritualmente, ele diz o quê? Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos daqueles que estão com eles. Então Eliseu orou, o Senhor abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos daquele servo, e aquele servo pôde ver cavalos, carruagens de fogo ao redor de Eliseu, um exército muito maior que estava ao lado do profeta. Mas o texto diz que quando os arameus desceram para capturar Eliseu, e eles viram o profeta, eles correram para capturá-lo, e a palavra de Deus diz que Eliseu disse: Senhor, fere esses homens de cegueira. E conforme Eliseu orou, Deus fez. Queridos, Deus tem poder para abrir os olhos dos homens. Sabe, esse texto é maravilhoso. Eu não sei como é que você está, onde você está na sua leitura da Bíblia, mas eu estou lendo Reis e Deus está falando tantas coisas comigo de novo. Coisas que Ele já falou lá no passado, Ele está me ressignificando, me lembrando de novo. Quando a gente olha essa conversa desse profeta com o seu servo, gente, o servo estava desesperado. Talvez você já teve alguma situação que você estava desesperado, que você não sabia como proceder, que você estava assim: Deus, e agora? Meu pai, eu estou morto. O servo ele estava olhando para situações com seus olhos humanos. Sabe, muitos de nós, e eu me incluo nisso, nós nos desesperamos em situações porque nós estamos olhando com os olhos naturais. Naturais. Você sabe que algumas semanas eu fui para o hospital, né? E eu fui lá para extrair uma pedra que estava no meu rim. E eu preciso dizer para você que ela ainda está aqui, né? A não ser que Deus já tenha feito um milagre e tirado ela. Mas eu fui na quarta passada no médico e pensei assim: bom, agora já está tudo resolvido, né? Já estou liberado, vou sair correndo por aí. Mas aí o médico disse assim: André, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi botar um duplo J,
O teu canal de ligação do rim até a bexiga era muito estreito. O material que eu tinha aqui era muito calibroso, não dava para entrar, então eu só coloquei um duplo J. Dia 12 do mês que vem a gente vai fazer um procedimento. E aí vai então tentar quebrar essa pedra. Então se você quiser cantar um hino, assim, orando por mim, pode cantar: "Remove a pedra dele", né. Você pode tentar fazer isso, tá. Vamos ver se dá certo. Eu tô orando, né, remove eu fico lá cantando isso aí. Mas eu estava saindo do hospital, eu entrei no carro, a Lid foi me buscar. Quando eu entrei no carro, gente, eu senti um cheiro de umidade no carro. Eu disse: "Ué, que é isso?". Aí eu fui abrir a porta pra a Aninha entrar, olhei, o tapete na parte de trás do carro encharcado, assim. Gente, isso já é a terceira vez que acontece na nossa família. Só que como eu preciso tomar água, né, preciso tomar bastante água, as crianças pensaram: "Não, vamos levar uma garrafa para o pai". Levaram uma garrafa de 2 litros, botaram atrás no carro, começaram a conversar, a garrafa caiu, o que aconteceu? 2 litros de água dentro do carro. Gente, eu olhei para aquilo, estava chovendo, estava um clima, assim, de chuva, chuvoso. Eu disse: "Cara, isso aqui não vai secar". Imagina, velho, a situação. Aquela umidade no carro, assim, aí eu já era a terceira vez que tinha acontecido. Aí eu fiquei quieto, eu só disse assim: "Gente, você sabe que eu não posso me estressar, né, eu tô mal aqui, tô recuperando, eu quero me estressar". Gente, fui para casa. Tô chegando em casa, mas tô meio já ficando meio mal-humorado. Tô chegando em casa, quando eu cheguei na porteira da nossa casa, pensa nisso aqui, tô chegando na porteira da nossa casa, olhei aquele gramado lindo que eu tenho, comecei a olhar um monte de coisa espalhada na frente da casa, assim, no gramado verde. E aí quando eu parei o carro, eu vi o meu cachorrinho branco, né. Eu tenho um pastor suíço em casa, até o pastor o cachorro é pastor lá em casa. E aí aquele cachorrinho branco, pastor suíço, né, ele já veio vindo com as orelhas murchas, eu disse: "Cara, ele aprontou". Aí eu desci do carro, abri a porteira e eu olhei, gente. Pensa, ele pegou todos os meu kit de lavagem de carro, o meu Snow que eu recém tinha comprado, não tinha uns 15 dias. Ele pegou o pretinho do pneu que eu nem uso, né, o shampoo, a cera, os panos, tudo, tudo gente tinha uma mordidinha. Eu olhei para ele e disse assim: "Alasca, por que que tu não escolheu um deles para morder?". Mas não, ele teve que morder todos, assim, mordeu tudo, espalhou tudo. Gente, aí eu comecei a ficar brabo. Gente, já molhou meu carro, tô com uma pedra no rim, agora esse cachorro fazendo isso, aí eu estava meio brabo, aí a Elite só falou assim: "Gente, eu fico louco quando ela faz isso". Aí a Elite falou assim: "Será que tu não tá vendo que é uma batalha?". Ah, meu pai, quase disse: "Tô cercado, Deus, que tô cercado, me abre meus olhos". Mas sabe que aquela palavra dali de: "Será que tu não tá vendo, André? Será que tu não percebe que é uma batalha que tu tá enfrentando?". Aquilo me fez parar e perceber: rapaz, é mesmo, né. Uma água que já virou 3 vezes, vira de novo. O cachorro que nunca tinha feito aquilo faz isso logo hoje". Cara, e eu parei para pensar nisso. Como é que você está olhando para os desafios da tua vida? Como é que tu tá olhando para o teu chefe tendo um piti, do nada? Como é que tu tá olhando para aquele teu colega de empresa que tá tendo reações que nunca teve? Como é que você está olhando para o teu carro quebrando toda hora, para a máquina de lavar recém-comprada estragando, para as coisas chegando em casa e dando errado? Como é que você está olhando para essas coisas? Sabe, às vezes a gente está só olhando com os nossos olhos naturais e a gente fica procurando um culpado. Quem sabe você hoje precisa pedir para Deus: "Deus, abre os meus olhos espirituais para eu perceber essas batalhas e o que o inimigo quer que eu faça diante dessas batalhas". Porque Deus é quem tem poder para abrir os meus olhos e os teus. Deus é aquele que também tem poder para fechar os olhos dos homens. O autor é muito interessante esse texto, porque o autor ele não nos diz quantos soldados tinham. Ele não está interessado nisso. O objetivo dele era mostrar que era um profeta, um servo contra um exército, contra uma multidão. Era um profeta e um servo contra uma enorme força militar. Queridos, na época dos reis, uma força enviada para capturar alguém, realmente ela incluía uma infantaria. Eu não sei quantos serviram o quartel,
Mas quem serviu o quartel sabe que a infantaria são aqueles que são os primeiros a ir para uma guerra. Geralmente são também os primeiros que não voltam, né. São aqueles que vão no chão, assim, vão direto. Depois tem a cavalaria são aqueles que andam no cavalinho, né, no meio da batalha. Talvez se você já viu, um dos meus filmes favoritos é Coração Valente, aquela cenas de batalha de todo mundo com cavalo correndo ali, de amo esse filme também, né. Não. E aí, depois tem a cavalaria, depois tem os carros de guerra e os oficiais. Mas, gente, o autor bíblico ele não está preocupado em dizer quantos tinham lá, ó, tinham 10 soldados, 5 oficiais, 4 cavalos, ele não estava interessado nisso, ele estava interessado em dizer que era um exército. Mas, gente, não era pouco, não eram poucos. O texto diz que era uma grande tropa. Isso poderia variar de dezenas até centenas de soldados. E o fato dele mencionar isso mostra que era realmente uma patrulha intensa, que foi lá para capturar um só homem. E o texto bíblico diz que diante daquele homem de Deus, aquele homem chamado Eliseu, ele fez uma oração. Deus fecha os olhos deles. Eu não sei se você já teve o privilégio de ler um livro chamado Contrabandista de Deus. Já falei em algum momento, em algum tempo, né? Falei sobre esse livro em alguma outra mensagem. Mas o irmão André, né, fundador da organização Portas Abertas, ele conta nesse livro, O Contrabandista de Deus, um dos episódios mais marcantes da sua história. Ele estava entrando num local onde era um país comunista, onde não podiam entrar Bíblias e nem nenhum tipo de literatura cristã. Ele estava chegando na fronteira desse país e ele estava com seu carro carregado de Bíblias. Mas na história do livro relatada, diz assim que antes de chegar ao posto da fronteira, ele ora com base em um princípio bíblico. Em muitas edições do livro, a oração ela é registrada da seguinte forma: Senhor, quando o Senhor estava na terra, fizeste os olhos dos cegos enxergarem. Agora eu peço que faça os olhos dos que enxergam ficarem cegos. Não para sempre, ele já foi bonzinho, né? Ele podia pedir, cega todo mundo e deixa todo mundo cego para sempre, mas não, não para sempre, apenas por alguns minutos, para que não vejam as Bíblias. Na história, ele diz que ao chegar na inspeção, os guardas eles olham para o veículo, eles fazem poucas perguntas e mandam o carro seguir. Na história, ele diz que ele interpretou aquele acontecimento como uma resposta sobrenatural de Deus à oração, porque simplesmente o carro estava lotado de Bíblia e eles podiam ver todas aquelas Bíblias e eles não viram. E ele passa. Queridos, Deus é aquele que pode fechar os olhos dos homens. Deus é aquele que pode cegar aqueles que, de alguma maneira, precisam ficar cegos durante algum momento. Queridos, somente Deus pode fazer ver e pode ferir de cegueira. Quando a gente olha o texto bíblico, a gente vai aprender também algo, que somente Deus pode fazer isso. Eliseu era um profeta fenomenal, um homem extraordinário, um homem que ressuscitou uma criança que havia falecido, um homem que abriu o Rio Jordão, um homem que, durante um episódio em que tinha morte na panela, com um simples farinha, ele purifica aquela comida. Mas aquele homem apenas ora. Quem é que dá a resposta? Deus. É Deus quem cega e Deus quem abre a visão. É por isso que o salmista, no Salmo 119, ele diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Gente, muitos de nós podemos estar vivendo uma vida cristã sem ter o privilégio de olhar para a Bíblia que nós temos na nossa mão e vemos como ela é maravilhosa. Beijo. Filho, vai dar tudo certo, hein? Sabe, é muito importante a gente ter ideia do que a gente tem nas nossas mãos.
Eu não sei se você já cansou de ler a sua Bíblia, se você começou um plano de leitura e já não tem mais seguido, mas eu preciso te dizer que você precisa ler essa palavra, porque Deus vai falar contigo. Gente, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já li Primeira e Segunda Reis, mas toda vez que eu leio, Deus fala comigo algo novo. Mas nem sempre foi assim. Sabe que o livro que eu acho que eu mais li na Bíblia, sabe qual foi? Hã? Não, Gênesis, gente. Vou dizer por quê. Porque quando eu era mais novo, isso lá com meus talvez 15, 16, 17, eu começava a ler a Bíblia. Você lembra que a Bíblia tem quantos livros? 66 livros. São 1189 capítulos. Mais de 3.000 versículos. E aí, sempre eu começava a ler, eu começava em Gênesis, porque começa em Gênesis, termina em Apocalipse. Eu não sei se você já leu a Bíblia toda, não precisa levantar a mão. Mas eu preciso te dizer que, naquela época que eu tinha 14, 15, 16 anos, eu disse: não, eu vou ler a Bíblia toda. Aí eu começava a ler, começava em Gênesis, ia bem em Gênesis. Aí quando chegava lá em Êxodo, capítulo 10, 12, eu parava de ler. Aí, gente, eu podia voltar a ler, eu podia começar da onde? Hã? Da onde eu parei, né? Mas, gente, eu sou metódico, então eu tinha que começar de novo em Gênesis. Então, gente, eu li um monte de vezes Gênesis. E aí eu lembro que uma vez a gente estava numa gincana com a galera, com uma gincana, e aí, lá em Rio Grande isso ainda, e aí alguém chegou e perguntou, o nome da gincana era uma gincana bíblica. Dentro dos quadros da gincana tinha um negócio chamado Primeira Vez na Bíblia. Primeira vez geralmente acontece aonde? Em Gênesis. Aí eu lembro que o cara chegou e perguntou assim: quem foi o primeiro construtor de obras de ferro na Bíblia? E eu levantei a mão e disse assim: Tubal-Caim. Rapaz, o meu líder me olhou e disse assim: não acredito que tu sabe isso, né? Mas claro que era o único livro que eu lia, gente. Então eu sabia tudo de Gênesis, sabia os nomes, sabia as referências, porque eu estava lendo. Mas eu preciso te dizer que, cara, Deus quer falar contigo na tua leitura diária, mas você precisa se comprometer a ler, porque Deus vai falar contigo. Ele vai abrir o teu entendimento, os teus olhos para você começar a entender. Gente, algumas semanas atrás aconteceu algo extraordinário lá em casa. Eu estava numa ponta da mesa lendo a Bíblia e a Aninha, que tem 9 anos de idade, na outra ponta. E aí, gente, eu não sei como é que é na tua casa, mas lá em casa tem algumas palavras que a gente evita de ficar falando, ou como não fala muito, às vezes até a Aninha acha que é um palavrão. Tipo assim, droga. A gente não fala lá em casa. E aí, quando ela ouve alguém falando palavra droga, ela. Na hora ela já faz isso, né? Mas aí a gente estava lendo e daqui a pouco ela falou assim: papai. Eu falei: que foi, filha? Achei uma palavra feia. Aí ela tem uns olhão, né, você já viu que ela tem uns olhão grandes assim. Aí ela falou assim: "Uma palavra feia". Aí eu falei: que foi, filha? Fala para o papai o que que houve", porque eu queria tentar entender o que ela estava entendendo, né. Aí ela falou assim: "É uma palavra chamada pelada". Eu: "O quê?" Aí ela não repetia alto, né. "O quê, Aninha?" "Pelada". Aí eu falei: "Tá, mas me explica o que que é". "Não, é que Deus achou uma mulher". Aí e aí? E aí diz que Deus deu um banho nela, limpou ela, vestiu ela, cuidou dela, colocou joias nela e depois ela abandonou Deus de novo. Aí eu falei assim: "Filha, e quem era essa mulher?" Porque ela está lendo Ezequiel. Gente, ela tem 9 anos. Ela está lendo Ezequiel. E eu falei assim: "Quem era essa mulher, filha?" Porque o texto não deixa claro isso. Sabe o que que ela falou? "Essa mulher é Israel". E eu disse para ela: "Filha, quem é que te falou isso?" E ela assim: "Texto". Quem é que está falando para ela isso, gente? É o Espírito Santo, abrindo o entendimento de uma menina de 9 anos. Gente, Deus vai falar contigo. Se você começar a ler a Bíblia e começar a abrir na tua agenda espaço para Deus falar contigo, você não precisa nem vir na pregação, porque Deus vai falar contigo, você vai vir aqui e a gente vai compartilhar tudo o que Deus está falando com cada um de nós. Você não precisa vir na igreja para ser cheio, você pode vir para a igreja, para o prédio cheio da palavra de Deus, daquilo que Deus já falou contigo, porque Ele quer abrir o teu entendimento.
É por isso que em Lucas capítulo 24, versículo 45, diz que em determinado momento Jesus com seus discípulos diz assim: então abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Gente, nós precisamos, eu e você precisamos que Deus abra os nossos olhos para a gente entender o que a palavra de Deus quer nos falar. Deus quer falar contigo, Deus quer abrir o seu entendimento para você entender essa palavra. Gente, Jesus, ele abriu os olhos dos cegos. Jesus, ele fez com que os cegos voltassem a enxergar. E ele tornou o homem simples, sem grandes estudos, em homens que podiam enxergar uma realidade espiritual. Sabe, Deus precisa dar para você e para mim discernimento. Deus quer falar com a gente, quer abrir a nossa mente para entender. Mas como é que você está entendendo as batalhas que você está enfrentando? Esposas, como é que vocês estão enxergando as reações dos seus maridos? Será que vocês estão enxergando humanamente? Ou será que você está disposta a dizer assim: Deus, abre meus olhos para entender o que está acontecendo no coração dele? Maridos, será que você está entendendo espiritualmente o que está acontecendo dentro da tua casa? Porque talvez você precisa pedir para Deus: Deus, abre o meu entendimento para entender essa situação e como eu posso me comportar nessa situação de uma maneira que eu estabeleça a paz de Deus nessa terra e aqui dentro da minha casa. Mas às vezes a gente vê as coisas apenas humanamente. Jesus abriu os olhos daqueles cegos que precisavam enxergar. Jesus abriu os olhos de homens para que pudessem entender os planos do Senhor. Jesus também teve um episódio em que ele abre os olhos de um homem chamado Paulo. Ele abre os olhos espirituais e cega os olhos naturais. Você lembra que Paulo ele caiu da onde? Quando ele teve uma visão de Jesus. Da onde? Hã? Na verdade ele não caiu do cavalo, né? Vocês sabiam disso? Então, eu até já preguei sobre isso, falando do cavalo, bendito cavalo. Mas, na verdade, gente, isso tem a ver com a tradição cristã. Tem uma pintura muito famosa de Caravaggio, em que ele pinta esse encontro de Jesus com Paulo, e ele pinta Paulo caindo do cavalo, gente. Mas se você olhar o texto bíblico, só diz que ele caiu em terra. Não tem cavalo na história. Mas é muito interessante porque na tradição cristã, todos nós aprendemos essas histórias, por isso que a gente canta: "Lá vai Paulo com o seu cavalo", é ou não é? Alguém já cantou para os seus filhos? Vai cantar para os netos, pode esperar que vai cantar. E aí, o pessoal faz isso por quê? Porque realmente tem a ver com uma tradição cristã. Mas a verdade é que Paulo ele cai em terra e ele tem os seus olhos espirituais abertos, mas seus olhos naturais se fecham por 3 dias. Gente, quem é que pode abrir e fechar os olhos? Deus. Jesus é Deus. Jesus abriu os olhos de cegos, Jesus abriu o entendimento, mas Jesus também cegou quando necessário. Talvez hoje você precise orar para Deus abrir os olhos de alguém que você ama, para que essa pessoa possa perceber o cuidado de Deus na sua vida. Eu não sei se você já teve o contato com pessoas que só estão reclamando da vida, ou reclamando de alguém. Já teve? Não precisa levantar a mão. Mas ó, eu já tive. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com um jovem, e ele só falava que estava tudo errado na sua vida. Mas aquele jovem tinha um pai, aquele jovem tinha uma mãe que o amava. Aquele jovem tinha uma família estruturada. Ele tinha meios de mudar aquela situação. Ele tinha a oportunidade de aprender com aquela situação e ele mesmo não cometeu os erros que tinham sido cometidos. Mas ele, naquele momento, não enxergava isso. Talvez você precisa ser um instrumento de Deus para abrir os olhos de alguém. Mas talvez você precise hoje pedir para que Deus feche os olhos de alguém, para não olhar para oportunidades ruins. Sabe, eu lembro que nós somos 3 irmãos hoje, mas nós já fomos 5. Eu perdi meu irmão mais velho e meu irmão mais novo. E nós somos 3 hoje, a minha irmã, que é mais velha, eu que sou do meio, e eu tenho um caçula que é maior que eu, já esteve aqui em algum momento na celebração.
E eu lembro que o Felipe, quando chegou na juventude, ali com seus 17, 18 anos, ele se afastou de Deus. E ele começou a ir em várias festas, várias baladas, em vários lugares. E eu lembro que um sábado à noite, a minha mãe tinha perguntado se ele ia, né, no culto de jovens. E ele disse assim: "Não, não, mãe, eu vou numa boate". Gente, o que que minha mãe fez? Hã? Ela podia ficar brigando, gritando, minha mãe tinha 1,60 m, meu irmão tá com 1,80 já. Ela podia fazer o que ela quisesse, mas ela podia segurar meu irmão? Não podia. Então o que que ela fez? Ela foi para o quarto dela e ela orou. E ela pediu: "Deus, tira do meu filho prazer desse lugar. Faz com que os olhos dele perca todo o entusiasmo por aquele lugar. Faz com que ele tenha nojo daquele ambiente. Faz com que ele não queira nem entrar". E ele foi. Deu meia hora. É Rio Grande, né, cidade pequena. Deu meia hora, ele voltou indignado. "Tu orou, né, mãe? Tu orou?" O que que aconteceu? Ele chegou na porta do lugar e Deus tirou o prazer dele lá. Ele não conseguiu nem entrar. Como é que você está lidando com as tuas batalhas? Talvez você está lidando com pessoas que são difíceis. E talvez você precisa pedir: "Deus, abre os meus olhos para saber como é que eu vou tratar essa situação. Como é que eu vou lidar com esse momento?" Como pais, gente, nós somos tão limitados. Pá! Já gente, meu filho tem 12, a Aninha tem 9, e tem vezes que eu digo assim: "Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a entender o que está acontecendo, porque eu não sei como lidar com o coração deles". Às vezes eu tenho que pedir: "Deus, me ajuda a entender o que a Lidia está entendendo, porque na minha cabeça não faz sentido nenhum o que ela está sentindo". Gente, nós precisamos pedir para que Deus abra os nossos olhos. Porque Deus é aquele que tem poder para abrir e fechar os olhos espirituais. Mas Deus, ele também quer usar a minha vida e a tua vida como uma influência para abençoar essa terra. E essa é a última lição de hoje. O texto bíblico diz que Eliseu disse: "Esse não é o caminho e nem a cidade. Sigam-me e eu levarei vocês até o homem que estão procurando". Agora imagina essa situação. Gente, uma tropa de soldados gigantes, homens fortes, valentes, tudo de mãozinha dada, cego, sendo levado de um lado para o outro. Você já imaginou essa cena? Eu às vezes fico olhando isso aqui e fico rindo: "Deus, como é que foi esse negócio?". Mas eles foram sendo conduzidos, e quando eles chegaram onde chegaram, eles perceberam que estavam dentro da cidade, que eles estavam organizando para eles derrubarem. E eles foram parar no meio de Samaria, no pátio central. Olha o que o texto bíblico diz: "Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver". Então o Senhor abriu os olhos deles e eles viram que estavam dentro de Samaria. E quando o rei de Israel viu, perguntou: "Senhor, posso matá-los? Devo matá-los, meu pai?" Então Eliseu respondeu: "Ordene que lhes sirvam comida e bebida, e deixem que comam, bebam e voltem ao seu senhor". Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e de beber, mandou-lhes de volta para o seu senhor. Queridos, é muito interessante a gente perceber o que está acontecendo aqui. Como é que você trata pessoas que têm destratado você? Como é que você tem tratado pessoas que são consideradas inimigas? Pessoas que de alguma maneira são, contrárias a você. Como é que você pensa em tratá-las? É muito interessante a gente olhar para esse texto e ver a sequência do texto, mostrando que Deus guiou aqueles perseguidores até a cidade de Samaria e os entregou a Samaria. A resposta de Eliseu ainda é mais interessante. Em vez deles fazerem mal com aqueles que queriam feri-lo, ele manda fazer o quê? Um banquete. Pensa naquela pessoa desafiadora que você conhece. Ô, pessoa agraciada, né? Pensa nela. Você já imaginou que Deus talvez está dizendo assim, ó: "Então, teu marido pisou na bola, né? Faz um jantar para ele. Bota a mesa bonita. Tua mãe nunca te tratou bem. Prepara uma mesa bonita para ela. Chama ela para jantar na tua casa. A honra". Que nem hoje, cara. Hoje eu fui na casa do Dionísio, gente, eu parecia que eu era um rei, cara. Olha, tinha, estrogonofe de camarão, cara. Olha só, o que que tinha? Estrogonofe de camarão, torta de bolacha, gente,
pudim, o chapéu. Então imagina, tá com fome, né? Tá começando a ficar com fome, né? Então imagina o seguinte, imagina o que que você deve fazer com aqueles que estão se opondo a ti nesse tempo. Pessoas que talvez te feriram, te traíram, te magoaram. Eliseu diz: prepara um banquete para essas tropas. E aí o texto termina dizendo assim, ou foi assim, as tropas de Arã pararam de invadir o território de Israel. Queridos, esse foi o fechamento literário do episódio. Aqui aconteceu uma transformação. Ele mostra que a misericórdia produziu um resultado muito maior do que armas, do que espadas, do que escudos. O rei de Samaria podia ter dado uma surra de laço naqueles soldados. E o que que ele ia fazer? Gerar ainda mais ira no rei de Arã. Mas ele faz uma mesa, um banquete, abençoa aqueles homens e manda eles em paz. Sabe o que que aconteceu? Uma guerra cessou. As incursões do inimigo pararam. Isso não significa que Ben-Hadad depois não voltasse para atacar de novo. Mas naquele momento, o registro do autor bíblico é: aquelas incursões pararam. Você quer acabar com uma briga e uma discussão? Derrama amor em quem está te ofendendo. Rapaz, isso é a coisa que eu mais fico louco com a Lid lá em casa. Gente, eu luto com a ira. Então, às vezes, eu queria que ela levantasse a voz e discutisse comigo para eu continuar discutindo. Mas aí ela me olha assim e fala assim: não tá bem, né? Precisa de oração. Gente do céu. Mas sabe o que acontece? Esses dias, uma vez o meu irmão estava lá em casa e falou assim: não dá para discutir com a Lid, né? Eu disse: é. Nem adianta mais. Por quê? Ela simplesmente não vai entrar na briga. Sabe por quê? Porque ela está vendo as coisas com olhos espirituais. Espirituais. Essa é a beleza dessa narrativa. Ela começa com um plano de morte, mas ela termina numa mesa de comunhão. Aquilo que era para acabar numa guerra total, acaba numa mesa de comunhão. Sabe, isso aqui antecipa algo que eu e você sabemos hoje. A graça é muito mais poderosa do que armas de fogo. A graça do Senhor, e você e eu somos aqueles que temos o privilégio de fazer com que os nossos inimigos sejam agora os destinatários dessa graça. Então, não olha para tua esposa como uma inimiga, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é que você deveria abençoar aqueles que te maltratam. E dessa maneira, a graça do Senhor vai tomar conta da tua casa, da tua família e de quem você é. Mas como é que você tem tratado as pessoas que te ferem? Deus quer te usar. Deus quer me usar para que a gente possa abençoar essa terra. E nos lugares de conflitos nós sejamos pacificadores, aqueles que vão estabelecer a paz e a comunhão. Por isso a gente precisa pedir para Deus o quê? Abre os meus olhos para enxergar. A palavra de Deus vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Em resumo, gente, o que a gente aprende nesse texto é que Deus está em todos os lugares. Ele vê tudo, ouve tudo e se importa com tudo. Deus tem poder para abrir e fechar os olhos dos homens. E Deus quer usar a minha vida e a tua para abençoar essa terra. Aquele servo, ele estava com medo diante da batalha. Ele estava com medo diante do exército. Mas quando ele teve os seus olhos abertos, ele teve o privilégio de ver cavalos e carruagens de fogo ao redor do profeta Eliseu. Eu preciso te dizer que talvez você veio para cá cheio de coisas para resolver. E talvez você está se sentindo no meio da batalha, ou talvez no time que só perde. Eu queria estar lá naquela final também com o Brasil. Ah, Deus.
E às vezes a gente está no meio das coisas que parece que a gente só está perdendo. Mas a palavra de Deus, sabe o que que ela diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você é um abençoado, uma abençoada. Existe um Deus pelejando por você. As batalhas que você está enfrentando, Deus já tem uma resposta, uma estratégia, um jeito de você resolver. Por isso, fala para Ele. Eu não sei se você já teve o privilégio de olhar para alguém e dizer assim: esse aí nunca. Essa aí nunca vai se resolver. Esse nunca vai mudar. Esse nunca vai crescer. Essa coisa nunca vai se ajeitar. Tem uma história de um homem chamado Joe Patton. Ele foi um missionário escocês no século XIX. Ele dedicou a sua vida num lugar que antigamente era chamado de Novas Hébridas. Novas Hébridas era um complexo, né, um arquipélago com várias ilhas, mais de 80 ilhas. Era considerado um dos piores lugares para se evangelizar. Em Novas Hébridas, ele era formado por povos que eram extremamente violentos. E entre eles estavam canibais. Então imagina, tu vai para lá e talvez tu possa virar um churrasco. Mas era isso. E aquele missionário, ele vai para lá. E ele conta a sua história no livro. Ele diz o seguinte: certa noite, eu e a minha esposa estávamos em casa quando uma tribo hostil cercou a missão onde nós morávamos. Eles sabiam que nós não tínhamos força para resistir. Não haviam soldados, não havia armas, não havia rota de fuga. Então, aquele homem e aquela mulher fizeram a única coisa que eles podiam fazer. O que que eles fizeram? Oraram. Oraram. Passaram a noite inteira orando. Você já imaginou isso? Você ouvindo o barulho dos passos ao redor da sua casa, os inimigos ao seu redor, e você dentro da casa sem poder sair orando. Mas eles fizeram isso. E quando o dia amanheceu, a história diz que não havia ninguém. Passou-se alguns anos. O chefe daquela tribo se converteu ao evangelho. E então o Patton perguntou: naquela noite, por que que vocês desistiram do ataque à minha casa? Por que que vocês não invadiram, não entraram? E aquele chefe respondeu o seguinte: porque a casa estava cercada por centenas de homens altos, vestidos de branco, com espadas brilhantes, e nós não tivemos coragem para nos aproximar, porque mais são aqueles que estão do nosso lado do que do lado deles. Se você se entregou para Jesus, se você se entregou para Deus, Deus vai guardar a tua casa, quem você é, vai proteger a tua família, e você pode descansar nisso, porque Ele vai abrir os teus olhos espirituais para você perceber as batalhas e a estratégia do inimigo e não deixar com que você dê um passo em falso. Ele vai guardar você. Essa semana eu tenho um desafio para você. Queria te convidar a ficar de pé. Já estourei meu tempo aqui, mas eu quero compartilhar um desafio com você. Essa semana eu quero desafiar você a viver 3 verdades. A primeira delas é: lembre-se que Deus está em todos os lugares. Por isso, Deus quer usar a tua vida com integridade. A mesma maneira como se você se relaciona aqui dentro desse prédio, com essas pessoas, Deus quer te usar aí fora para isso. Deus quer te usar como um exemplo do poder dele nessa terra. Segundo, peça para Ele abrir os teus olhos espirituais para perceber as batalhas antes mesmo delas chegarem em você. Clama a Deus, peça para Deus te abrir os olhos para que você possa ver oportunidades para ser útil nas mãos de Deus. Pessoas a quem você vai servir, pessoas a quem você vai ajudar, pessoas pelas quais você vai orar. Deus quer usar a tua vida, Deus vai te usar. Terceiro, Deus te colocou nessa terra por uma razão. Onde é que você está?
Aonde você está? Gravataí, Viamão, Cachoeirinha, né? Glorinha, aonde você está, Deus vai te usar. Então lembra disso. Você pode ser a resposta de Deus para a vida de alguém. Hoje, amanhã e durante toda essa semana. Quais são os nossos 3 compromissos? Lembrar que Deus está em todos os lugares, então eu devo agir como Deus quer que eu age. Lembrar que eu preciso orar, Deus abre os meus olhos para perceber as situações. E lembrar que Deus quer te usar como instrumento de paz. Instrumento de paz. Sabe, a gente cantou uma canção que ela diz que de joelhos eu vou orar. E com as minhas mãos levantadas, eu vou entregar as batalhas pelas quais eu estou vivendo ao Senhor. E eu vou confiar que Ele, que é o Deus que batalha, possa batalhar por mim. Então eu queria te convidar à Igreja Batista Monte Serra, em Gravataí. Exalta o teu Deus no meio da batalha que tu tá, porque Ele é bom. E eu queria que você declarasse isso junto comigo. Vamos lá?